Fala pessoal! A gente adora uma boa história de terror, né? E quando se trata de terror na vida real, poucos períodos foram tão sinistros quanto a época da caça às bruxas. A gente está falando de uma época em que qualquer um podia ser acusado de bruxaria, sem direito a um julgamento justo, sem provas, sem nada. E o pior é que essa história vai muito além de fogueiras e gente gritando, queimem a bruxa. Tinha muita sujeira escondida por trás dessas perseguições, interesses escusos, jogos de poder. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Você está no canal Explora 10, e no vídeo de hoje, preparem-se para mergulhar nos 5 segredos mais obscuros e chocantes sobre a caça às bruxas. Vocês vão ver como a história real é muito mais complexa, muito mais assustadora do que qualquer filme de terror. Antes de começarmos essa viagem macabra pela história, já deixa o like no vídeo para dar aquela força, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e ative o sininho das notificações para não perder nadinha. E quando a gente pensa em caça às bruxas, a primeira imagem que vem à cabeça é a da fogueira, né? Mas o que pouca gente sabe é que por trás da fumaça e das chamas, tinha um outro tipo de fogo queimando o fogo da ganância. Isso mesmo, meus amigos. A caça às bruxas não era só sobre religião ou superstição, era também sobre dinheiro. Imaginem só, alguém era acusado de bruxaria, sem chance de defesa, já era condenado. E o que acontecia com os bens dessa pessoa? Casas, terras, animais, tudo ia parar nas mãos de quem? Do governo, da igreja, dos acusadores? Uma bela forma de eliminar rivais, né? E de quebra, ainda enchiam os bolsos. É de cair o queixo, né? As pessoas viviam com medo de serem acusadas de bruxaria não só pela perseguição em si, mas também por saberem que se fossem condenadas, suas famílias perderiam tudo. Era como se a ameaça da bruxaria fosse uma ferramenta para controlar a população pelo medo e pela ganância. E o pior é que isso não era segredo para ninguém. Era uma parada tão escancarada que muita gente se aproveitava disso para se dar bem. A gente está falando de um sistema completamente corrupto, que se escondia atrás da máscara da justiça divina para cometer as maiores atrocidades. A gente já viu que a galera daquela época não tinha muita piedade, né? Mas segura essa, porque o negócio fica ainda pior. Imaginem só, vocês são presos, acusados de bruxaria, sem ter feito nada. Aí, para conseguir arrancar uma confissão, começam a torturar vocês das formas mais cruéis possíveis. E quando eu digo cruéis, não estou falando só de uns tapas e empurrões não. A gente está falando de métodos de tortura que fariam qualquer um confessar até ter roubado pão na chapa na feira. Tinha de tudo. Esmagamento de ossos, privação de sono. A pessoa ficava pendurada por cordas durante horas, dias. E o pior, essas torturas não eram um acidente de percurso, não. Elas eram parte do processo. Os caras tinham até um manual de como torturar as pessoas para conseguir confissões. É de embrulhar o estômago, né? Em um sistema onde a tortura era incentivada, qualquer um confessaria qualquer coisa para se livrar da dor, mesmo que fosse inocente. E foi assim que surgiram as histórias mais absurdas sobre pactos com o diabo, encontros com demônios, voos em vassouras. E aí galera, no capítulo de hoje vamos desmistificar uma parada. É muito fácil apontar o dedo para a Igreja Católica e dizer que ela foi a única vilã da história da caça às bruxas. Mas a verdade, meus caros, é que a história é muito mais complexa do que isso. Sim, a Igreja teve um papel importante na perseguição, mas ela não estava sozinha nesse jogo macabro. Na verdade, muitos julgamentos e execuções foram conduzidos por tribunais civis, principalmente na Alemanha, Inglaterra e Suíça. E o motivo? Ah, meus amigos, o poder. Os governantes da época viram na caça às bruxas uma oportunidade de ouro para controlar a população através do medo e, de quebra, eliminar seus inimigos políticos. A histeria da bruxaria se espalhou como um vírus, contaminando todas as esferas da sociedade. Era como se o mundo tivesse enlouquecido, vendo bruxas em cada esquina. E o pior é que, muitas vezes, a igreja era pressionada pela população a tomar medidas drásticas contra a suposta ameaça das bruxas. É fácil julgar o passado com os olhos do presente, mas a verdade é que a caça às bruxas foi um período de trevas, onde a razão e a justiça foram ofuscadas pelo medo, pela ignorância e pela sede de poder. Segura essa bomba. No capítulo de hoje, vamos falar sobre uma parada que pouca gente sabe. Quando falamos em caça às bruxas, a imagem que geralmente nos vem à mente é a de uma mulher, geralmente velha e solitária, sendo acusada de feitiçaria. Mas a verdade é que os homens também não estavam livres da fogueira.
É isso mesmo que você ouviu. Embora a maioria das vítimas fossem mulheres, os homens também eram perseguidos e condenados por bruxaria. Na verdade, em algumas regiões da Europa, como a Islândia, a maioria dos acusados eram homens. E por que será que os homens também eram acusados? As razões variavam, mas geralmente envolviam disputas políticas, vinganças pessoais e até mesmo rivalidades comerciais. Afinal de contas, nada como acusar seu inimigo de bruxaria para eliminá-lo da jogada, não é mesmo? É importante lembrar que a caça às bruxas não era apenas sobre gênero, mas sim sobre poder. Qualquer um que fosse considerado uma ameaça à ordem estabelecida, seja homem ou mulher, podia acabar virando vítima da fúria da Inquisição. A caça às bruxas foi um período de trevas para a humanidade, onde o medo e a ignorância reinavam absolutos. E, infelizmente, como podemos ver, essa história ainda ecoa em nossos dias. E aí, pessoal? No capítulo final da nossa série, vamos desvendar quais eram as armas secretas por trás da caça às bruxas. A gente já viu que a caça às bruxas não era só sobre bruxaria, né? Tinha muita coisa por trás: dinheiro, tortura, sede de poder. Mas o que realmente movia essa máquina de perseguição? Duas palavrinhas: medo e poder. Naquela época, a vida era dura, a galera não tinha muito conhecimento científico e qualquer coisa fora do comum já era motivo para a galera entrar em pânico. Doenças, desastres naturais, colheitas ruins, tudo era culpa das bruxas. Era mais fácil culpar alguém que não podia se defender do que tentar entender o que estava acontecendo, né? E quem se aproveitava desse medo todo? Os líderes religiosos e políticos, é claro. Eles usavam a ideia da bruxaria para controlar a população, para calar qualquer um que ousasse questionar sua autoridade. Afinal, quem ia se atrever a discordar de alguém que podia mandar uma bruxa te amaldiçoar? E assim, o medo se tornava a principal arma da caça às bruxas, uma arma poderosa que podia ser usada para manipular multidões, para justificar atrocidades, para silenciar qualquer forma de oposição. E o poder? Ah, o poder era o prêmio final, a glória que os caçadores de bruxas buscavam a qualquer custo. A caça às bruxas foi um período sombrio da história, um período em que o medo e o poder se uniram para criar uma das maiores ondas de terror que o mundo já viu. E aí, depois dessa viagem pela história da caça às bruxas, deu para entender por que esse período é considerado um dos mais sombrios da humanidade? A gente viu que não era só sobre bruxaria, era sobre poder, ganância, manipulação. E o pior, muita gente inocente pagou o preço por essa loucura coletiva. A caça às bruxas serve como um lembrete para a gente nunca subestimar o poder do medo e da manipulação. Quando a gente deixa o medo nos controlar, quando a gente acredita em tudo que nos dizem sem questionar, a gente abre espaço para esse tipo de atrocidade acontecer de novo. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre bruxaria, lembre-se de tudo que você viu aqui. A história não é sempre o que nos contam, e muitas vezes, a verdade se esconde por trás de camadas de mentiras, medo e poder. E você, o que achou desses segredos obscuros? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!